será que ainda vale a pena comprar o iPhone 14 Pro agora que o iPhone 15 foi lançado? Não, deixa eu refazer a frase. O iPhone 14 Pro claramente é um celular potente o suficiente e que não ficou ultrapassado. Mas será que mudou muita coisa? Será que baixou de preço? Será que ainda faz sentido comprar ele? Será que depois de um ano utilizando ele mudou alguma coisa? É tudo isso que a gente vai discutir nesse vídeo aqui. E se você ficar interessado pelo 14 Pro ou em algum outro produto que a gente citar nesse vídeo, os links de compra estão na descrição. Com isso em mente, bora pro vídeo. Como eu bem disse na introdução, a ideia desse vídeo é comentar um pouco mais como foi esse último ano de uso depois do lançamento do iPhone 14 Pro. A gente não vai detalhar sobre o corpo, construção ou coisa do tipo, isso porque tá lá no primeiro vídeo dele, do review, que a gente linkou aqui na descrição. Mas será que ele riscou? Será que ele quebrou? Será que estragou alguma coisa? E bem, eu posso te adiantar que não. O único risco que nós temos aqui no 14 Pro é de uma situação antes do primeiro review. Alguma superfície mais rígida deve ter acertado esse pedaço de tela e feito esse risco profundo. Mas desde que o Clayton começou a usar ele no dia a dia, nós aplicamos a película e colocamos uma capinha para proteger o corpo de aço e o vidro fosco. Ele então tá bem inteiro, sem nenhum risco na carcaça, e eu também não encontrei manchas, que são comuns nos modelos mais antigos, como o 11 Pro e o 12 normal. Para não dizer que ele tá impecável, temos alguns riscos bem superficiais na região do conector Lightning, porque às vezes a porta do carregador fica batendo nas bordas antes de encaixar. Mas calma, tá? Isso não quer dizer que os iPhones não quebram, não riscam ou algo do tipo. O Clayton que tá usando toma bastante cuidado com o dele. O meu 13 Pro já tem bastante marca porque faz 2 anos que eu deixo cair pra caramba esse carinha aqui. Do mesmo modo, a tela se manteve igual depois desse ano, também continua boa, brilhante e sem nenhuma marca causada pelo Always On Display, que foi um recurso polêmico pela forma que foi implementado no dispositivo. Parece que a tela em si risca muito fácil, e é justamente o que eu falei. Logo antes de a gente acabar o review, ele já estava com um grande risco na tela, então depois disso a gente sempre manteve ele com película. Ela começa a quebrar, a gente troca de novo e bota outra. Voltando para falar da tela sempre ativa, a Apple cedeu às críticas e reclamações dos usuários e resolveu meses depois colocar um modo menos agressivo e mais parecido com o existente nos Androids. O Clayton no começo usou o smartphone para fazer o review e sentiu que não afetava tanto assim, mas isso foi mudando com o tempo, porque entrou outro fator, o 5G sempre ativo. A junção da rede móvel 5G e a tela sempre ligada estava levando muito a bateria do celular. Se você veio de um 13 Pro, talvez não sinta tanto a diferença, mas se o seu celular anterior era da linha básica, como um iPhone 11 ou 13, tá? Você vai sentir bem mais esse problema de bateria. Então eles implementaram esse Always On Display mais tranquilo e reduziu um pouco esse gasto. Para dar um exemplo melhor, eu já usei um iPhone 11 Pro Max, depois mudei para o 13 e nos dois casos a bateria chegava no final do dia com 25 ou 30% de carga. Já no 14 Pro isso daí ficou bem abaixo, com o celular pedindo uma recarga antes do final do dia algumas vezes. Isso deu uma melhorada com algumas atualizações. Atualmente no iOS 17 Beta, o relato é que o smartphone ainda deixa a desejar no consumo mais pesado, mas é comum tirar o 14 Pro da tomada com 95% por volta das 7 da manhã e voltar para casa com ele em 12%. E olha só, ainda tem o resto do dia, tá? Isso daí eu tô falando de usar para streaming de música, para rede social e nenhum jogo, então tá difícil chegar no final do dia com o Always On Display ligado. Se para você isso daí é pouco, eu aconselho deixar a função desligada, assim como a rede 5G deve estar no automático e não no ativado. Com isso, se ele não tiver o 5G, ele volta pro 4. O 5G standalone também é mais gastão, então vale ficar atento. Verifica se a região que você mora, trabalha ou estuda oferece esse sinal. Caso não ofereça, não tem motivo para ele estar ligado consumindo bateria procurando por uma rede como essa. Fazendo isso, certamente você vai conseguir um dia tranquilo de uso. Segundo o Clayton, se o recurso está no telefone, ele deve ser usado, e a nossa dica para você é comprar o carregador MagSafe para deixar na sua mesa do trabalho. Assim o celular vai estar sempre carregado e você ainda usa uma função muito legal do iOS 17, que é o modo em espera. Nós já falamos dele em vídeo sobre novidades do iOS 17 e vale ver esse vídeo também. E outras duas dicas legais são, primeiro, usar o nosso comparador Escolha Segura, o aplicativo Android e extensão de browser que compara preços, testa cupons automaticamente e te permite criar alertas. O segundo é usar o nosso grupo de ofertas, tá? Ele é um grupo no Telegram onde eu seleciono, faço uma curadoria dos principais preços do dia, mando lá pra vocês e olha, com esses dois é bem possível que você vai economizar. Então clica aqui embaixo na descrição e deixa eu continuar.
O próximo passo é falar de câmeras. Eu lembro que eu reclamei bastante do pós-processamento exagerado da linha Pro de 2022, mas também disse que podia ser culpa da inexperiência da Apple com um sensor de 48 megapixels, e provavelmente era isso mesmo. Eu ainda prefiro as imagens em RAW, mas as fotos de 12 megapixels são muito boas. Tudo melhorou, desde a redução no pós-processamento até as cores, as texturas. O sensor principal com 48 megapixels faz fotos de 12 megapixels através da combinação de 4 pixels da mesma cor, formando o maior. Isso você já conhece quando a gente fala de celulares Android, mas era novidade por aqui. Agora, o zoom digital de 2 vezes faz algo que nenhum outro Android estava fazendo, ou pelo menos não andava anunciando. Ele pega o centro do sensor, une os pixels e ainda entrega uma imagem muito boa, mesmo ela não tendo a resolução total, tá? Quem eu vi fazendo isso muito legal, não só com o sensor principal, mas com o sensor de zoom, foi o novo Xiaomi 13 Ultra, que logo mais já deve aparecer aqui no canal. Mas o legal do iPhone é que em alguns momentos não dá nem para notar que a foto foi feita com um zoom digital, pois ela tem a mesma definição da lente principal sem o corte da imagem. Eu também notei um avanço na lente de zoom 3 vezes, que faz fotos de até 15 vezes, mas que ainda entrega uma qualidade aceitável para esse tipo de lente. Na ultra-wide, mesmo tendo retrocedido na abertura, quando comparado com o modelo anterior, o 14 Pro ainda traz um resultado muito coerente com o que estamos acostumados na lente principal. Cor, definição e resultado finais são muito próximos nos 3 sensores e é algo que a gente gosta muito na Apple. O HDR, por exemplo, também deu uma melhorada e dá pra ver mesmo com o sol direto nas janelas dos prédios que nós não tivemos problemas de pós-processamento apagando detalhes ou exagerando nas cores. No fim, o 14 Pro voltou a ser o iPhone que estamos acostumados que ele seja. Mas fica a ressalva que o Clayton fez todas as fotos com a configuração que ele costuma usar no dia a dia, e o modo de imagens usado foi o contraste rico. Isso pode significar muito para os mais puristas que gostam de um review mais técnico, mas esse vídeo não é focado nisso, tá? Estamos aqui para passar nossa experiência. O ponto é que apesar de a gente ainda ter que comparar o 14 Pro com o 15 Pro, a verdade é que essas câmeras aqui elas estão muito boas e devem servir para profissionais como eu, que ainda tô no 13, por mais alguns bons anos. Tem um problema também que muita gente está comentando, mas que não aconteceu com o nosso modelo, que é o fato da bateria estar degradando mais rápido. Tem outros criadores comentando que a bateria deles está em 90% depois de menos de um ano de uso, sendo que esse modelo aqui, o 13 Pro comigo, com 2 anos de uso, está em 88%. É só que o nosso 14 Pro ele tá em 100%. A bateria dele tá funcionando normal, é só que ele tá gastando mais do que a média. O que pode ter acontecido, além da bateria talvez ser realmente pior, é que por ele gastar mais por conta do 5G e do Always On Display, as pessoas fizeram mais ciclos com ele, deixaram lá no MagSafe e ele ficou rodando mais durante um ano. Eu acho que não deveria dar essa diferença toda, tem muita gente comentando, não aconteceu com a gente. Então assim, o 14 Pro ainda é um smartphone legal. E claro, para você fazer sua escolha, você precisa saber de preço também. Esse roteiro foi fechado no dia do lançamento dos novos iPhone 15. Isso quer dizer que ainda não deu tempo para os lançamentos afetarem os preços do smartphone do ano passado. Logo, o melhor preço que eu encontrei para esse carinha aqui foi R$5.290. Isso mesmo, tá baixo 5.290. Para quem curte telas maiores e mais bateria, como o Clayton, o 14 Pro Max também tá com um preço bom em algumas lojas, mas são versões importadas, ou seja, aquele modelo sem gaveta para SIM card. No Brasil, o modelo oficial tá custando R$7.000 no varejo, achei ali umas versões de 6.700 e as versões Pro já não existem mais no site da Apple, como é costume todos os anos. Não dá para bater um martelo, mas eu posso dizer com tranquilidade que o iPhone 14 Pro ainda é uma ótima opção para quem quer um topo de linha da maçã. Então se você tá vendo ele nessa faixa de preço, aí 5.200, pode valer muito a pena, porque o 15 Pro chegou em R$9.300. Esse é o preço oficial da Apple. Vai ficar um pouquinho mais barato, 8.000 e pouco à vista, mas se você tem ali uns 5.200 por um 14 Pro, eu acho que faz muito sentido economizar. Dá para comprar um relógio e um fone e o celular é basicamente igual do ano pro outro. O resumo então é, as câmeras melhoraram, a tela risca fácil, você pode ter alguns problemas com bateria, mas não aconteceu com a gente, e o preço dele tá bem interessante, mas tem que ficar de olho, porque já que ele vai sumindo do mercado porque a Apple não vende mais, alguma hora o varejo também não terá mais o 14 Pro, como aconteceu com o 13 Pro, e daí só terão modelos usados no mercado, eles são mais baratos, mas menos confiáveis. Com isso eu fecho o vídeo e eu quero saber de vocês acham que ele faz sentido? Ou vocês iriam direto com o 15 Pro, ou até mesmo com um modelo normal, um 14 que não é Pro, não liga muito pra câmera? Deixa tudo aqui embaixo, não esquece de se inscrever e eu te espero no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, até mais!